No ar mais um Cinemasters, hoje com o Mel Pedroso, CMO da Elo Cartões. Obrigado, Mel, por estar aqui. Imagina, é um prazer. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz, sabe por quê? Faz muito tempo que eu quero trazer alguém de estratégia, de marca mesmo, diretor de marketing, CMO, você é a primeira. Que bom. Me sinto lisonjeada aí por ser a primeira. A primeira a desbravar essa aventura. Vamos lá. Vamos desbravar. Cara, nós estamos aqui num podcast de audiovisual e na minha concepção não tem como falar de audiovisual sem falar de propaganda, de marketing, de comunicação. Eu quero que você fale pra gente qual o papel de uma CMO numa empresa desse tamanho, quais são os papéis e responsabilidades, enfim, o que você faz lá? Tá. Bom, o CMO é a liderança de marketing dentro de uma empresa que reporta diretamente para o presidente. Então, o C vem disso, né? De C-level, né? Então, é uma posição que reporta para o CEO e que, portanto, senta ali numa mesa onde se discutem as estratégias da empresa, todos os desafios. Então, um CMO não tem só a habilidade criativa, como a gente geralmente é mais correlacionado, né? Mas sim, você tem que ser uma pessoa muito orientada a resultado, né? A negócios, entender, enfim, ser um braço muito forte aí, uma ferramenta para ajudar, enfim, o time comercial e tudo mais. A Elo é uma empresa B2B2C, que isso significa, né? A gente não vende cartão para o consumidor final. A gente vende para os bancos e os bancos emitem para o consumidor final. Então, quando você pedir um cartão para o seu banco enviou um cartão. Você não sabe muito bem ali. Verdade. Você não pediu exatamente uma bandeira de cartão específica. Eles enviaram de acordo ali com o teu perfil, se é um cartão Black ou se é um cartão de débito, enfim. Então, a gente tem esse papel de estimular os bancos a venderem mais cartões Elo. Mas para a gente conseguir isso também, a gente precisa construir uma marca forte para que os consumidores queiram ter um cartão da Elo, né? Porque estamos falando aqui de uma empresa brasileira que compete com duas gigantes globais. Não preciso falar os nomes. Uma é com V, outra é com M. Então, assim, mercado pequeno é isso, né? Vocês sabem, né? E até já me alongando aqui, eu tô na Elo há 2 anos e meio. E o meu grande desafio foi como é que se diferencia num mercado, essa marca num mercado tão comoditizado. É verdade. Porque, assim, é um mercado comoditizado. Você não sabe exatamente as diferenças entre um cartão e outro, qual é mais vantajoso para você. E tem que ter um apelo, tem que ter uma comunicação, uma aproximação mais emocional, né? Enfim, mais próxima, que as pessoas lembrem mais dessa marca. Porque, no meu caso, os meus competidores são muito grandes, globais e associados a territórios de muita paixão. É verdade. E aí, é um desafio grande, né? Então, quando eu fui olhar, assim, a marca, as diferenças entre os competidores e o que a gente poderia se apropriar, é o fato de que somos brasileiros. Isso eles não podem falar. Só eu posso. Só nós podemos. E então, a gente... É claro que não é que eu leio e falo, somos brasileiros, então é por aí que a gente vai. A gente pensa que por aqui tem um caminho. Vamos validar se esse caminho realmente é forte, faz sentido. E aí a gente foi estudar o que os consumidores pensam do Brasil e o que os consumidores pensam da brasilidade. E a gente entendeu que quando se fala de Brasil, a conexão é ruim. É falta de segurança, país subdesenvolvido, corrupção, tudo mais. Quando se fala de brasilidade, as pessoas já abrem um sorrisinho. Olha só, cara. Uma Que questão semântica, pura e simplesmente semântica. Né? Eu tenho orgulho de ser brasileiro, porque a gente se reinventa, a gente é simpático, a gente gosta de música, a gente gosta de futebol, Foda. Então, aí a gente foi estudar nesse território de brasilidade quais eram os caminhos que a gente queria seguir. Você fez uma pergunta, né? E eu já fui... Não, mas é maravilhoso isso. Então, se eu puder colocar em outras palavras aqui, você está no nível de decisões estratégicas para uma marca,
você desenha todas as estratégias para ir para o mercado comunicar o que você precisa comunicar. E muitas vezes você faz isso através do audiovisual, né? Você faz através de filmes. E é muito curioso você estar aqui nesse lugar, porque nesse seu lugar já sentaram diretores, produtores, editores, galera de pós, galera de pré, todo mundo. E você é o cliente aqui, né? A gente sempre fala, o cliente fez isso, o cliente fez aquilo. E estamos aqui com o cliente na mesa. Sim. Como é que é para você estar desse lado do balcão, né? De quem pede o filme, de quem contrata o filme. Por que o filme é importante para você e de que forma você usa ele para sua estratégia? Tá. Assim, eu sou meio avessa a esse pensamento de como é que é estar desse lado do balcão. Porque eu acredito em cocriação. Ótimo. Então, as agências, as produtoras, enfim, eu já tenho um tempo de mercado, né? 22 anos. Eles sabem que eu trabalho assim. Então, já tem muitos anos que eu não acredito mais nesse papel, porque, idealmente, como é que funcionaria, né? O cliente passa um briefing para a agência faz um planejamento da comunicação, chega numa big idea, o cliente aprova, vai para a criação cria os roteiros, independente aí se vai para o digital, se vai para os canais diferentes de digital, ou se vai para a televisão, independe. O cliente aprova o roteiro, a agência busca a produtora, enfim, orça o filme todo, apresenta as soluções para a agência apresenta a solução ideal para o cliente aprova. Isso é o modelo antigo. O que eu faço é completamente diferente já. Já gostei, hein? Eu acho que o skill mais forte que eu tenho é criatividade. Né? O skill de business eu fui desenvolvendo. Mas o meu skill natural é intuição e criatividade. Então, eu sempre gostei de já pegar a caneta e escrever o roteiro, já pensar no vídeo, já... Então, eu sempre fui muito próxima das agências e dos diretores criativos e tudo mais. Não sei se eles gostavam disso ou não na época. Hoje eu acho que tá tudo bem, mas, acho que sim. Né? E também muito próxima às produtoras. E eu tive grande sorte na minha vida, que eu acho que até relativamente cedo eu já estava em contato com grandes agências e grandes mentes e tive a oportunidade de trabalhar com grandes diretores de grandes produtoras. E eu, curiosa que era, ficava ali acompanhando todos os filmes, conversando com o diretor. Então, eu aprendi muito, assim. Eu falo, vou até citar o nome. Vamos lá, enfim, pode citar. Que é o Alex Gabassi, que é um diretor que, enfim, sempre foi da O2 por muito tempo. Era o braço direito do Fernando, né, do Meirelles. Hoje ele está em Londres, ele dirigiu, enfim, alguns episódios do The Crown, por exemplo. Uau. Dirigiu a última série da Keira Knightley. Ou seja, ele é um cara gigante. E eu, sei lá, 15 anos atrás, talvez, já estava fazendo filme com ele. E eu, ali, meio curiosa e tal. E ele generoso e, tipo, sabe? A gente discutia, inclusive, tal, tinha opiniões diferentes. Mas eu fui apresentada a essas pessoas de muito talento. Então, eu fui afinando, sabe? Esse refinamento estético. Cara, e que essa... escola, né? Eu acho que a Caramba. melhor escola é o trabalho, assim, né? E o quanto você é apaixonado por aquilo. Porque você pode ser um diretor de marketing, e tá tudo bem, mais orientado a números, enfim, resultados, e não querer acompanhar as produções e confiar nas agências. Tá tudo certo. As agências são maravilhosas, você tem que contratar uma agência que você acredite, ou você pode ser a tua própria agência, que também é o meu caso hoje. Eu tenho uma in-house e tenho uma agência parceira, que é o MAP. Mas, no meu caso, eu acho que... Como eu disse, né? O meu skill mais forte é criatividade. Eu era aquela criança que dava uma redação, eu escrevia 10, né? Assim, mas na física e na química ali dava uma sofrida, uma bela sofrida. Então, eu acho que eu não gosto de pensar esse lado do balcão. Eu penso que todo mundo ganha se todo mundo trabalha junto. Maravilhoso.
Né? Então, desde o princípio, eu deixo muito claro qual é a estratégia da empresa, o objetivo da empresa. Eu faço questão de comunicar todas as pontas. Então, não é que o criativo lá da agência só vai saber o que tem que entregar do briefing. Não, eu faço questão que ele entenda qual que é a estratégia da empresa, qual que é o objetivo que a gente quer atingir. E também as produtoras, enfim. E o papel do audiovisual é fundamental, porque como é que marcas são criadas através de conexões, né? Então, as marcas transmitem sentimentos. Então, quando eu falo assim, você pode gostar ou não de refrigerante, mas quando eu falo o caminhão da Coca-Cola no Natal, que felicidade. É o lugar do afeto, né? Da memória afetiva. Né? Quando eu falo a Dove e a Real Beleza, nossa, é uma coisa que mexe, enfim. Então, são contando, né, histórias, enfim, e através do audiovisual, e não só do audiovisual, mas de tudo, né? De uma escolha coerente também dos sons, do brand sound. Então, tudo isso tem um papel, né? Então, eu tenho um case bom também para contar. Eu trabalhei, antes de ir para Elo, numa fintech. Uma fintech alemã, que veio para o Brasil e se estruturou. Só que essa empresa, essa fintech, chama SumUp. SumUp. Como é que se escreve SumUp? SumUp. Só que se a pessoa lê SumUp, ela vai falar SumUp. Então, assim, era legal porque no atendimento ao cliente era Sanap, Sunup, tal. E aí, o que a gente fez? A gente fez um brand sound, que era SumUp. Que vinha em todo o vídeo para fortalecer, né, essa desconexão entre a leitura e o como se fala, né? Então, que o Oxo fez nas lojas, né? Mas ele escreveu, porque ele não faz propaganda precisou, e tal. Né? Fala-se Oxo e tal, mas enfim, a gente não foi tão literal. Mas ótima solução, é o áudio como ferramenta de construção de uma marca, né? Exatamente. Porque, se as pessoas começam a falar errado, ferrou, né? Cada um... Aí fica mais difícil de você construir, de as pessoas se conhecerem, né? Que marca que está se falando. Precisa saber falar o seu nome. Claro, vai ter um sotaque, vai ter uma diferença. Mas quando falar, sim, sei, essa marca, né? Mas se cada um fala de um jeito, então são... Legal, você já estabelece de início, você já estabelece, é assim que se fala, né? Não dá menos margem para erro. Mas sem impor, claro, né? Então, assim, SumUp... mas escreve SumUp, mas é SumUp, sabe? Então, foi também um case muito legal de se construir, assim. Ao longo desses anos. Cara, você falou uma coisa sobre a infância, né? Sobre gostar de escrever e tal. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu acho que o audiovisual, para mim, eu sou diretor, tenho uma produtora, e as minhas habilidades, elas só fazem sentido no audiovisual, assim, sabe? Quando eu olho para o conjunto de habilidades, que é a escrita, a musicalidade, o olhar para a fotografia, o ritmo, a poesia, sabe, a sensibilidade. Em que outro lugar essas coisas se encaixariam tão bem, assim, né? Sim. E eu, pessoalmente, tive a sorte de encontrar o audiovisual e de me encontrar no audiovisual. Para você, valeu a mesma lógica, assim, no marketing? Sim. Voltando aqui um pouco da minha infância, eu acho que começa tudo com uma grande sensibilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível e muito empática, no sentido de, para mim, é muito fácil entender o que o outro sente. Interessante. Isso é uma habilidade muito positiva para se trabalhar em marketing, porque, na verdade, você precisa oferecer produtos para as pessoas, né? Enfim, e entender o que as motiva, né? Então, a gente faz muita conversa e tal, enfim. E aí, adentrando mais essa questão do audiovisual, os meus pais sempre gostaram muito de arte. Então, eu morava no interior, não era sempre que tinha teatro, né? Porque não é São Paulo que você tem todo fim de semana. Putz, Mas, quando iam as peças, eu era de Sorocaba, os meus pais iam em 100% delas. Legal. Só que eu não podia ficar em casa sozinha, não tinha babá. Então, eu ia com os meus pais ao teatro. Então, o teatro veio primeiro. Que legal. E depois... E aí, teatro é maravilhoso, né? Porque é o audiovisual live, né? Porque tem tudo action. isso.
Mas é live, eu lembro do cheiro, eu lembro do, Olha sabe, só. eu lembro de ver o Raul Cortez, então eu lembro de coisas, assim, muito Caramba. emblemáticas. E Quantos também anos você lembro, tinha nessa época? 8, Olha, é muito 7, novinha, 8, meus cara. pais me levavam. Legal. Mesmo que eu não entendesse. Uhum. Eu ia lá, ia ver os artistas, ia ver, enfim... Eu não tinha nem conhecimento, é artista, enfim, eu entendia o que era o teatro. E depois, uma coisa muito curiosa é que eu gostava de assistir propaganda e propaganda política. E o meu pai era aquela pessoa que, sabe quando começa o comercial ele coloca no mudo? E eu ficava desesperada, porque eu falava, não, eu quero ver propaganda. E eles achavam tão curiosos, assim, tipo, tão curiosos, tipo, como assim ela gosta de ver propaganda e propaganda política, né? E então já vinha um pouco disso pra mim. Agora, se assim, se a maneira como eu queria me expressar só fazia sentido no audiovisual, eu acho que não. Mas durante a faculdade, naturalmente, as disciplinas que mais me encantavam e que eu mais gostava, enfim, de estar envolvida, era cinema, rádio. Eu lembro que eu adorava escrever jingle, enfim. Eu sou mais pra mim, a minha habilidade é muito maior na escrita. Eu não me sinto uma pessoa hábil para filmar ou Aham. para fotografar. Eu tenho um olhar bom, mas eu não sei fazer. Mas para escrita sempre foi, inclusive, a melhor maneira com que eu me expresso, assim. Legal. É melhor escrevendo até do que falando. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que você estava fazendo essa semana. Aliás, o que você Ai, lançou vamos. essa semana. Sim, Que eu tô animadaço. Conta aí. Lançou quarta-feira agora a campanha nova, né? exatamente. É, então, estou na Elo e a gente assina como cartão do brasileiro, né? E ano passado a gente fez Então a gente começou contando como que a gente foi para um primeiro. Ah, beleza, vamos ser o cartão do brasileiro, a de brasilidade. Qual é o primeiro passo para contar essa história e gerar conexão Ótima emocional? pergunta. Isso vem de, sei lá, um ano atrás, 2 anos atrás? 2022. 2020, começo de De 2023. 2 para 3 anos atrás, então, vocês começaram essa Sim, jornada. sim. Legal. E aí vinha um caminho, vinha outro caminho, porque tem marcas que falam muito bem de brasilidade, tal, 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 mas a gente queria um caminho diferente. E aí a gente viu um menino na internet tocando um cavaquinho. Na verdade, eu tava indo dormir, vi um vídeo do Lázaro Ramos. E ele tava falando, tipo, gente, olha esse menino. E era um menino preto, periférico, de 12 anos de idade, numa favela, mas tocando um cavaquinho com o sorriso mais maravilhoso que eu já vi na Que vida. legal. Eu fiquei tão hipnotizada, mas tão hipnotizada, que eu falei, cara, aqui tem alguma coisa. A gente pode, né, ir por esse caminho de se somos o cartão do brasileiro, vamos abraçar essa brasilidade? Ele tem tudo que um brasileiro é. Primeiro, a grande parte da população brasileira é negra. A grande parte da população brasileira é periférica. A grande parte da população brasileira, e a gente gosta do que a gente é por isso, é alegre. É verdade. Tem um sorriso no rosto, apesar de tudo isso. É. E o brasileiro é talentoso, gosta de samba, gosta de... De repente eu achei que, sabe, que o arco todo... Olha só, cara. E aí eu liguei pro meu chefe e falei, olha, se eu tiver muito doida, que apesar de ser o presidente da empresa, ele já foi vice-presidente de marketing, ele tem um bom gosto, assim. Se eu tiver muito doida, me fala. Mas eu acho que tem alguma coisa aqui. Mas peraí, você ligou na hora, assim? Eu sou bem, sim, impulsiva. Legal, não, Mandei mas um zap, assim, né? Sim, sim, mas é importante, a ideia tá quente ali, né? É inspiração. É. Falei, olha, Jean, se estiver ficando muito doida, você me fala. Mas eu acho que isso aqui tem um potencial enorme. Esse menino, não sei, era... Mandei pra ele. Aí, no dia seguinte, ele me escreveu assim, Mel... Deixa eu lembrar a frase, porque foi uma frase muito... Não consigo parar de pensar nesse menino. Não consigo. Assim, foi uma coisa muito... Olha Aí eu falei, só, então é um cara. sinal. Aí liguei pro pai dele no mesmo dia. Era uma quarta. E falei, Rafael, tudo bem, eu sou da Ela. Rarará. O Miguel já tem patrocínio? Aí ele, não, ele não tem. Eu falei, posso conhecer vocês? Aí ele, claro, eu tô indo pra São Paulo, sei lá, daqui a um mês. Eu falei, não, você não tá entendendo. Não tem esse tempo. É segunda-feira. Aí ele,
mas eu moro em Itaperuna, a 500 quilômetros do Rio de Janeiro. Eu falei, não, eu vou para Itaperuna. E ele meio que não acreditou, mas eu fui. E essa história é tão bonita que o Rafael depois me contou que ele fez um empréstimo para fazer o almoço que eu tive na casa deles. E aí eu conheci a história dessa família toda. Então, do Miguel, que aprendeu a tocar cavaquinho aos 5 anos, um autodidata, um menino. Eu acho que é a pessoa mais carismática que eu já conheci na minha vida inteira. E eu já conheci bastante gente carismática. Uma luz, a família toda estruturada. Que legal. Aí você fica ouvindo sinais de sim. E aí a gente fechou o patrocínio, um contrato longo de 3 anos, cobrindo tudo. Então, assim, a moradia, psicóloga, escola, Olha desenvolvimento só. vocal, produção, fora o cachê. Então, foi realmente um start, né, aí pra história do Miguel, pra vida do Miguel. E aí a gente fez esse primeiro filme, que tá aí, depois vocês mostram, só contando a história dele e dizendo que a gente quer ser o elo entre o Miguelzinho de hoje e o grande sambista de amanhã. E esse filme a gente estudou, assim, o rating, digamos assim, de conexão emocional e deu altíssimo. E a gente tem um estudo que chama System One, que mede basicamente 3 Fs. Fame, que é fama, awareness. Fluence, que é fluência, que é o quanto os seus códigos são reconhecidos, a cor da sua marca, o seu logo, enfim. E feeling, que é sentimento. E quanto maior o sentimento em relação à marca, a correlação com o ganho de market share é altíssimo. Então, não é à toa que a Coca-Cola faz campanhas tão emocionais, porque esse sentimento, essa emoção, e feeling não é só sentimento e emoção de ai, que lindo, é que alegre, que divertido, Sim. ou que É todo tipo de emoção, todo tipo né? de emoção. Então, existe uma correlação muito alta. Não, mas espera aí. Me ajuda a entender aqui. Como é que você mede isso? Você testou isso, certo? Testei. Como que testa isso? Eles têm uma ferramenta, eles apresentam esse vídeo, e aí eles conseguem, né, através de... Eu não lembro exatamente a metodologia, mas é através das alterações de sentimento das pessoas. Legal, cara. Medir o quanto tem de potencial de emoção, porque são ondas cerebrais que eles medem. Claro. E aí eles falam, cara, esse filme a nota máxima era 5, raridade 5.2, o nosso foi 5.2. É mesmo? Aí ali você tem a confirmação de que tá no caminho certo. De que vai ter uma conexão emocional. Claro que, né, você tem que entregar... Hoje em dia, não existe mais só discurso de marca, né? Você tem que entregar produto, experiência, tá? Resultado, no fim das contas. Na última linha da planilha. E aí, a gente começou com essa história do Miguel. No ano seguinte, a gente mudou o nosso logo, porque a nossa marca chama Elo. Mas a gente não falava, a gente não dava significado. Então, isso que eu falo, o elo entre o Miguelzinho de hoje e o grande sambista de amanhã. Então, esse componente de elo ser realmente um elo, a gente não fazia essa conexão. E é um nome lindo, né? Era um Elo. desperdício, né? A hora que você falou do elo aqui, eu falei, você me desmontou. Porque é perfeito. É. E aí, a gente criou também uma logomarca, que é um elo, de um elo vai conectando para o outro elo, então... E aí, a gente fez uma campanha, que era o Cartão do Brasileiro, que traz um pouco mais de humor, grandes personalidades brasileiras, e que foi a campanha do ano passado, e uma campanha mais pop, digamos assim, que conversa com dual E, digamos assim, sabe? Uma campanha bem pop. E aí, esse ano, que é essa última campanha, a gente precisava criar uma conexão maior com os nossos clientes de alta renda. Porque, de fato, os cartões, como eu te disse, são comoditizados, então você precisa se diferenciar, e se diferencia a partir do quê, né? De benefícios, né? Então, nessa campanha a gente apresenta novas personalidades, algumas não tão novas que já estavam na campanha anterior, mas 2 novas, que têm mais conexão com o universo de alta renda e que a gente pôde também fazer parcerias com as marcas delas, digamos assim. Eu explico um pouco melhor. Legal. Depois de passar. E são histórias sobre essa
essas pessoas, um pouco do lado delas, do trabalho delas. E aqui a gente fala que o nosso elo é daqui e o que é daqui vale muito, tem muito valor. Então, é valorizando a brasilidade, né? Então, se quiser Nossa, mostrar mandou bem aí... demais, bem demais. Vamos lá? Vamos achar ele primeiro? Pode ser o da Sasha o primeiro, talvez. Esse é o do Esse é o que Maestro. tem todos, Esse é o que tem né? todos. Não tem problema não, Gabi, depois eu corto. Se quiser botar a pasta aí. Quando eu vi, eu não sei como que eu fui impactado por É esse. esse filme, mas quando eu vi, eu falei, essa é a Sasha? Não é possível. Porque Cresceu, menina. ela virou uma mulher, né? E assim, não é mais a Sasha. Porque a gente fala que a Sasha é uma personalidade que a gente conhece antes dela nascer, né? Exatamente. Mas a gente foi criando, né, essa história da Sasha na nossa mente, que hoje é outra história, porque eu sentei para conversar com ela, ela é a CEO de uma empresa. Ela é a estilista, ela é quem colocou a empresa em pé. Olha só. Ela é uma mulher, assim, com olho no olho, brilho nos olhos, força, sabe, determinação. E a gente quis explorar isso. Quando eu conversei com ela, eu falei, Sasha, a gente não quer falar de você, celebridade. A gente quer falar da tua marca, da Mondepar. De como você... O que te inspirou a criar. Quem é você hoje, né? Então, e isso que te faz uma pessoa extraordinária, que a gente fala que são os brasileiros extraordinários, né? Muito foda. Porque ela poderia ter seguido um caminho e ela foi por um outro, mas de muito talento, sabe? De muito estudo, de muito foco, de muita resiliência. Perfeito. Eu ia te perguntar por que da Sasha, mas você já respondeu. E aí a gente fez essa parceria, de novo voltando ao benefício, com a Mondepar, que é uma marca de um ticket médio muito alto, mas que cliente Elo tem um desconto de 10%. A gente vai desenvolver produtos em collab com a Mondepar. A gente vai patrocinar o desfile da Sasha. Então, assim, tem todo um entorno aqui completo. Pra gente... Não é, de fato, só uma publicidade. Perfeito. É um contrato também longo com ela e com a Mondepar. Então, é muito conectado a essa parte de benefício para quem usar o cartão, vantagens. Perfeito. Uma dúvida. Associada a uma marca de alta renda. Você está fazendo ações que vão longe numa linha do tempo, assim, né? Você está patrocinando o menino por 3 anos, por exemplo, tem essa parceria. Como é que você dá visibilidade para isso nessa linha do tempo, nesse longo prazo? Você continua produzindo conteúdo o tempo todo? Como que é? Sim, basicamente, sim. Primeiro que marca você não constrói em curto prazo. Você não faz uma campanha e construir uma marca. A marca leva mais tempo. Então, para você ganhar fama, para você ganhar fluência, ganhar sentimento, você tem que ser consistente. Então, é investimento consistente e contínuo. A gente faz os big shots, digamos assim. Então, por exemplo, essa é uma campanha que vai para a TV aberta, enfim. As suas crianças. Voltaram. Os meus cachorros. Mas a gente... Então, não dá para estar always on, que a gente fala always on, na TV aberta. Porque, enfim, é muito caro. Mas a gente fica always on no digital. Legal. E aí, a gente vai desenvolvendo diferentes tipos de conteúdo conectados sempre ao território de brasilidade. Trazendo essas personalidades, ou não. Claro que quando a gente fecha um contrato, a gente amarra diversos conteúdos e tudo mais. Entregas, né? Entregas. Então, mas, por exemplo, a gente patrocina muitos shows de música, enfim. Legal. Uma história incrível, por exemplo, com o Miguel a gente patrocina alguns festivais e fala, você dá um palco para o Miguel tocar? Genial. E aí, ano passado, a gente patrocinou o show do Emicida, e o Emicida falou, um palco não, ele canta comigo. E ele cantou 2 músicas com o Emicida. Que legal, cara. Então, assim... E aí, claro, né? O show do Emicida lota, mas é um público limitado ali. Como que a gente faz? A gente amplia esse conteúdo pra internet, né? Pra contar o que aconteceu, enfim. E aí, o Miguelzinho vai evoluindo, porque... né? Ele já tem essa destreza de entrar num palco com o... Ele já nasceu com isso, mas enfim. Com o Emicida, sei lá, 5 mil pessoas e... de boa.
Muito legal, cara. É. Eu fico muito feliz de ver histórias assim, porque a gente cansou de ver propaganda feita só pros big shots, né? Filmes feitos pra encantar, mas a coisa não se sustenta, a coisa não permanece, né? É. E ver isso que vocês estão fazendo, de levar ele pra tocar com o Emicida, é de fato dar suporte pra carreira dele, é dar incentivo de verdade pra carreira dele, não só dar um tapinha no ombro aqui, ó, né? Tó seu cachê, obrigado. Isso é Exatamente. muito bom, isso é muito legal. Traz Imagina o impacto que vai experiência pra ter. ele, né? Pô, imagina o impacto que vai ter na vida dele de verdade mesmo. É. Isso vai, Já vai tá tendo, permanecer. é. E assim, e dentro da Elo, porque também tem a questão da gente ser uma marca que é atraente para os nossos próprios colaboradores. Então, que os colaboradores têm orgulho de trabalhar. Aham, Esse patrocínio ao Miguel e essa história que a gente conta é um asset de muito orgulho para quem trabalha na Elo. é verdade. Então, nessa nova campanha, ele aparece abrindo os filmes, ele aparece num filme com o Maestro. Então, assim, a gente continua trabalhando o Miguel na publicidade. Os filmes que ele aparece é o que todo mundo se derrete, Não tem sabe? como, cara. Ele é muito carismático. Eu acho que todo mundo no Brasil inteiro é o que mais se derrete, mas a gente criou esse laço com ele, porque. Esse elo com ele, né? Eu elo. Porque ele é nosso, assim, ele é. Entendeu? Animal. A gente pode ver o. Tem um filme só dele, né? Tem dele com o Maestro. Vamos ver? É esse? Uhum. Pode pôr o som nesse especificamente, Gabi? Pior que eu tô jogando VMix, se eu jogar o áudio aqui vai vir. Não tem problema, não tem problema. Conta um pouquinho pra gente, Mel, o que eles estão conversando. Bom, aqui a gente tá falando do nosso elo ser daqui, né? Então, isso no território da música, né? Então, eles estão contando. É um pouco um diálogo deles, né? Nossa, esse teatro, você já tocou muito aqui em mais de 60 países e tal. E aí ele fala sobre o sonho, né? E ele fala. O Miguel fala que o sonho dele é viajar o mundo, né? E o Maestro fala que o dele é nunca parar de tocar. E aí eles falam, nossa, sintonias, acho que o nosso elo é daqui. E o que é daqui vale muito, né? 2 brasileiros em 2 faixas etárias muito diferentes, né? Mas, assim, brasileiros, Que né? lindo, cara. E a gente fala que o Miguelzinho já tá ficando Miguelzão, né? Porque É. e isso é muito gostoso também, né? A cada campanha que a gente faz com ele, ou cada vídeo que a gente grava, ver ele crescendo, Meu, sabe? isso é animal, Sim. cara. E, nossa, ele é muito bom, né? Muito Eu bom. não tô nem ouvindo ele falando, mas eu já sinto a verdade ali. Sim. Porque ele é isso mesmo. Que massa. E você tava nesse set, imagino eu. Sim, Como eu é que participo foi? de Conta todos aí, os bastidores. Foi com a gente, enfim, Gabassi de novo volta ao aclamado diretor. Essa era uma campanha tão especial pra gente, assim, porque eram 3 grandes, né, celebridades, assim, né, que é a Sasha, a Bela e o Maestro, ao mesmo tempo muito distintas e com o storytelling por trás de muita verdade e tal. E eu gravei muitos filmes com o Gabassi quando eu era da Nextel e eram todos filmes de storytelling. E eu criei uma confiança nele, assim, absurda, incondicional e tal. E aí, fui cara de pau, liguei pra ele em novembro e falei, vem cá, você vai ter férias? Aí ele falou, vou ter férias. Nas suas férias, você vem pro Brasil? Vou. Você quer gravar? Aí ele falou, óbvio, porque ele é apaixonado. Vocês, diretores, vocês são apaixonados, alucinados, enfim, por cinema, por set, e o Gabassi é um deles. A paixão fala mais alto mesmo. E um set conduzido por ele é uma experiência Ah, que maravilhosa. legal. Então foram 3 diárias, a primeira com a Sasha. E quando você vê o filme, você acha que são ambientes completamente diferentes. É a mesma locação. Sim. Aí a questão da cenografia e da luz, né? E de um diretor que sabe usar muito bem a luz. Porque um momento é à noite, um momento é durante o dia, um momento tal. No segundo dia foi numa casa que a gente filmou a Bela, com uma luz linda também. E aí, no terceiro lugar, no teatro, nessa sala de teatro em São Paulo, com o Maestro e o Miguel. Eu acho que, assim, foram 3 pessoas que a gente selecionou, 4 com o Miguel,
muito fáceis de trabalhar, muito talentosas. Então, assim, a Sasha é incrível, absurda, assim. A Bela. Tira de letra, né? A Bela é apresentadora, a Bela é, enfim, chefe, a Bela é uma beleza mesmo, né? Filha de quem é. E, né? E o maestro tava num lugar ali de muita... você colocar um maestro dentro de um teatro, com um piano, pra ele tocar, Pô, tá em pra ele casa. conversar com outro músico, tá em casa, né? Foi assim? Esse foi o sentimento, assim? Foi. E Legal. eles se apaixonaram. E o maestro, inclusive, convidou o Miguel pra tocar com ele em agosto, com a orquestra dele no Rio de Janeiro. Putz, olha que legal. Esse Conectando, menino é né? um fenômeno mesmo. Criando Aqui novos segue o meu elos. apelo pras marcas. E se algum CMO ou alguém ouvir, né? Celebridades trazem muito resultado, mas olhar para novos talentos que não têm nenhum apoio e utilizá-los como asset de marca, além de você construir algo para transformar a vida de um brasileiro completamente, você traz muito resultado de sentimento para a marca. Então, é isso, é engajamento de colaborador. Brasileiro torce para o brasileiro, sabe? Então, assim, todo mundo quer ver esse menino brilhar. E, pô, tô pensando aqui, né? Às vezes se gasta tanto com o cachê da celebridade, né? E, Sim. pô, não dá pra, né? Não tô falando para não usar, a celebridade dá resultado. Então, mas não dá pra, sei lá, Mas- dar uma negociada no cachê da celebridade, vamos botar o moleque junto, Exatamente. né? Exatamente. Dá. Já levei isso para uma discussão entre diretores de marketing. E aí? Brilhou os olhos de todo mundo. Faz sentido. Faz muito sentido. Sabe? Faz muito sentido. Se a cada filme ou campanha que a gente fosse fazer com celebridade, a gente tivesse um novo artista, imagina quanta gente surgiria, né? E quantas oportunidades seriam, quantas portas seriam abertas pra eles, né? Exatamente. É isso. Exatamente. Se vê muito isso no ambiente esportivo, né? Então, você pega um talento esportivo desde cedo, consegue um patrocínio de marca. Então, no esporte, isso é mais comum. Apesar da gente ver toda a Olimpíada falando a mesma coisa. Esses atletas aqui são entregadores né, de Uber, enfim. É gente que, cara, treina sem quase poder pagar o tênis e tal. E são atletas olímpicos, né? Então, também tem isso, um pouco da modalidade, né? Então, o futebol aqui no Brasil, a gente sabe que consegue mais patrocínio. O basquete, o futebol americano nos Estados Unidos, enfim. Mas eu acho que a nossa experiência com o Miguel é, assim, Muito sensacional. Massa, muito massa. É. Você falou de Brasil, qual que é a leitura que você faz do marketing, da comunicação, propaganda do Brasil versus norte-americana, europeia, sei lá, asiática? Quais são as diferenças maiores, assim? A gente tem alguma característica especial? Olha, eu já trabalhei em marcas globais e o que eu sempre falo é, você pode perfeitamente adaptar um filme global, tá? Mas a pessoa, o consumidor sabe quando aquele ele filme percebe. é feito na região e para ele, né? Então, aí depende muito da sua estratégia. Capacidade de produzir, o Brasil tem... Então, assim, não existe a diferença entre uma produtora americana melhor que uma produtora brasileira. Não é. O Fernando Meirelles é dono da 2, entendeu? Então, é o diretor da Cidade de Deus. Então, assim, não tem muito o que falar. Tem a Conspiração, que é do Andrucha, que foi quem fez agora o filme pro Oscar. Então, assim, nesse sentido, a gente tem muita produtora, grande e pequena. Já fiz filmes maravilhosos com produtoras pequenas, assim, tem muito talento. O que muda é o quanto você quer tropicalizar aquilo. Ou não. Legal. Não, eu quero construir a mensagem que eu sou uma marca global. Tudo bem? Enfim, tem diversas marcas. Estou falando da Coca-Cola tantas vezes. Pois no Natal ela usa o asset global dela. É verdade. Mas chega ali perto da Copa do Mundo, ela tropicaliza. Aí ela traz os jogadores brasileiros. Interessante. Então, depende muito da sua estratégia, né? Você quer que você seja percebido como uma marca que está olhando mais para o território brasileiro, que está mais próximo disso, ou não? Ou para você percebe que você traz mais resultado quando você diz, olha, eu sou uma global brand. Eu não vi ainda a Apple fazer um movimento de... É verdade. Por quê? Porque
talvez eles Porque não não precisem, precisa. né? Interessante isso, cara. Boa É. leitura. Ótima leitura. Vamos voltar na sua história. Eu interrompi a sua história de infância ali do teatro, né? Mas vamos retomar dali. Depois dessa infância cheia de escrita, de arte, de talento, de sensibilidade, o que aconteceu com a pequena Melzinha? Daí eu fui prestar vestibular para administração, ao invés de... Porque eu era ambiciosa e eu falava, eu quero ganhar dinheiro. E eu achava que o caminho mais fácil de ganhar dinheiro era eu ir trabalhar num banco. O meu pai trabalhava em banco. Então, eu achava que era... Enfim, meu pai era aquela coisa, né? Meu pai é meu herói. E aí eu fui... E a minha mãe falava assim, filha, eu acho que você é muito sensível para trabalhar fazer administração e trabalhar em banco. Mas o meu pai, né? Bora lá, você é inteligente, você consegue e tal. Eu fui fazer administração. E na época, o estágio mais concorrido que tinha era o estágio do Citibank. Porque, tô falando de 2001, era um banco americano, que, enfim, os clientes eram de alta renda, que você podia trabalhar em Nova York, o salário no estágio era o melhor, então eu coloquei na minha cabeça que eu ia estagiar no Citi. Fui. Fiz o processo, fiz 3 vezes, não passei no primeiro, passei no terceiro. E entrei. E aí fiquei lá 2 anos trabalhando em áreas diferentes de finanças, pra eu perceber que, tipo, não é aqui meu lugar. Eu sou diferente de todas essas pessoas, sabe? Assim, eu sou... E aí eu já tinha um pouco mais de maturidade, porque eu entrei na faculdade com 17 anos. É muito cedo ainda pra você saber o que você quer. E aí eu percebi que eu gostava de marketing, que, enfim, que eu tinha... E aí eu mudei, aí eu fui estagiar na Motorola. Primeiro eu mudei o estágio, fui pra estagiar na Motorola, fiquei completamente apaixonada por marketing. Legal. Tipo, eu trabalhava assim... Até hoje eu trabalho um pouco assim, sabe? Eu amo muito o que eu faço. Mas naquela época foi tipo, cara, trabalhar pode ser maravilhoso, né? E aí eu mudei a faculdade para publicidade. Isso e aí em eu me 2000 encontrei... 2004. Como é que era ser uma estagiária na Motorola em 2004? O que você fazia? Foi maravilhoso estagiar na Motorola, porque era uma empresa grande mundialmente, mas pequena localmente. Ah, legal. Então a gente falava que a gente era estagiário com responsabilidade de gerente. A gente viajava, a gente, enfim, fazia as apresentações, a gente fazia lá o controle do budget, a gente que dava entrada Olha nas só, notas, cara, comprava os responsa. brindes. Era super. E a minha diretora de marketing, maravilhosa, Loredana Sarcinella, era uma mulher, assim, jovem e ousada, e, enfim, era muito inspirador pra gente. Era uma delícia estagiar lá. Eu entrei lá como estagiária, saí como gerente, ou seja, eu fiz uma formação mesmo de carreira lá dentro da Motorola, numa época em que tinham só 2 players de celular, Motorola e Nokia. Então, era disputa assim. Esse mês o share de Motorola veio 49 e Nokia 51. Vamos... Aí no mesmo dava. Era assim, sabe essa... E a Nokia era reconhecida por mais... a bateria dura mais, é mais resistente. E a Motorola era mais cool. É verdade, E pro marqueteiro, você quer trabalhar com o quê? Obviamente. Com o que é cool, né? Então, eu lembro quando lançou o V3, que era aquele celular bem fininho, que abria assim. E aí, a gente chegou numa reunião e veio esse V3 numa caixa, lindo, num veludo. A gente olhou, nossa, a gente vai trabalhar o marketing disso, a comunicação disso. Nossa, eu ficava assim, enlouquecida. Aí lançava no São Paulo Fashion Week. Animal. Então, eu tive muita sorte, assim. Eu trabalhei em empresas muito inspiradoras, com profissionais muito inspiradores, que são grandes referências em marketing até hoje, assim. São nomes que o mercado todo conhece e reconhece. Então, a Lori, agora ela está em startup, enfim, ela fundou uma startup, mas 2 ou 3 anos atrás ela estava como VP de marketing da Samsung e ganhou prêmio e tal. Assim, ganhou caboré, enfim. Ah, que legal. Então, eu a amo. Manda um beijo pra ela aí. Lori, beijos. Ela sabe que eu amo ela. E aí, isso em 2004, então, passou pra faculdade de publicidade. E aí? Aí no primeiro ano, logo, eu já fui efetivada na Motorola, então eu tive... E naquela época, estágio era 8 horas. Então, assim, você chega 9 horas da manhã no trabalho, sai às 6, pega o seu carro, vai pra faculdade e volta às 11. Era assim.
E aí, imagina quando eu já fui efetivada. Então, assim, eu não tinha aquela desculpa de, tipo, não, eu tenho que ir pra faculdade. Mas você já tá efetivada, né? Então, era meio uma loucura. Eu trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade e estudava de madrugada, sabe? O fim de semana. Mas quando você é novo, você tem essa energia, né? Hoje, com 41 anos, eu não conseguiria mais. Mas com 20 e poucos anos, é isso aí, vamos, né? E eu sempre fui muito orientada para crescer profissionalmente, assim, auto-orientada, né? Então, cada um tem um sonho. O meu, desde pequena, era ser executiva. Eu vou ser executiva, eu vou ser independente, quero trabalhar, enfim. E é onde realmente eu me realizo. Eu amo trabalhar, eu amo as empresas que eu passei, que eu trabalhei. Eu gosto de dar mentoria para pessoas. Legal. Eu amo os estagiários, porque eu falo, cara, se tem alguém que pode me ensinar alguma coisa que eu não faço a menor ideia, são os estagiários. Porque é uma geração que, entendeu? Que eu não venho mais. Então, assim, muda muito. Então, eu tenho lá os nossos estágios, que agora já viraram analistas, e que eu sempre os questiono, porque, assim, preciso de vocês, né? Que legal, cara. É verdade, eles vêm com referências, com uma bagagem muito diferente da nossa, né? muito. E eu não acredito mais em verticalização. Aham. Eu acredito muito em horizontalização. Explica isso melhor pra gente. Verticalização é quando era o que era muito no passado, né? Que é, você tem o presidente, o vice-presidente, o diretor, o gerente, e aí o analista apresenta a ideia para o coordenador apresenta a ideia para Não. Vamos colocar todo mundo numa mesa só e vamos jogar as ideias. Então, assim, todo mundo pode dar ideia, todo mundo pode criar. No fim, a decisão e a responsa é sua. Sim. Mas todo mundo... Ou talvez de outro também, né? Tem gerentes, superintendentes que, ok, eu tô aqui sabendo, mas quem compra são eles mesmos, enfim, né? Eles têm as responsabilidades deles, as entregas deles. Então, claro, né? O líder sempre vai responder por eles, mas assim, todo mundo pode criar e pode tocar. Muito E bom, se uma muito pessoa é high performer, que é o que a gente chama uma pessoa de alta performance, pode dar o projeto que for, a pessoa vai dar um jeito de entregar. É verdade. Então, na outra empresa que eu trabalhava, a gente falava que precisa dar um osso de brontossauro pra pessoa roer, sabe? Se for um ossinho, não vai rolar. Né? Aí acabou, né? Dá um gigante que aí você vai ver o potencial dessa pessoa. Então, antigamente era muito, não, tem que ser um tempo nessa posição, um tempo nessa posição, um tempo nessa posição. Não. Se a pessoa é um top talent ali, tá se dedicando, é apaixonado, se diferencia, cara, cresce essa pessoa rápido, porque você não pode perder. É verdade. Né? Se você não fizer isso, você perde. Você perde. Cara, cada vez mais, eu acho, né? Sim. Legal. Sim. Boa. Sim. E aí, de Motorola, você já foi pra Nextel? Eu passei pela Avon, entre Motorola e Nextel. Fui pra Avon trabalhar numa posição de América Latina. Mas eu era apaixonada por tecnologia. Aí eu fui chamada pra ir pra Nextel. E era apaixonada pela marca da Nextel, que era muito legal também. Nossa, era muito legal. Era. E você Era pegou muito os anos de ouro ali, Os anos né? de ouro. Eu peguei tudo, tá? Os anos de ouro e depois os anos mais difíceis, assim. Porque eu fiquei lá 7 anos, né? Mas era uma empresa muito ousada, né? A gente colocava personalidades ali para contar as histórias que, né? Eu lembro da Fernanda Young falando da história dela e ela terminava falando assim, para quem pensava em se matar aos 17 anos, né? Até que tá bom. Tipo, hoje tá ok falar isso, mas naquela época... Cara, era muito né? ousado. Enfim, né? A gente colocou o MV Bill, que era um rapper, enfim. Meu, e aquelas campanhas são referência até hoje. São. Até hoje, em reunião de briefing, assim, a gente escuta, vamos fazer um negócio meio Nextel, assim. Porque geralmente é o plano sequência, né? É o plano sequência. Falando com a câmera. Falando com a câmera. E não tinha TP, viu? Muita gente pergunta, tinha TP? Não tinha. Olha, Porque que a pessoa legal. tava andando, né? Então tinha que... Aí errou uma... Volta. Texto decorado ou tinha um pouquinho de improviso também? Decorado. Interessante. Decorado. O que a gente fazia muito com eles era cocriação. Então, não é que o nosso diretor criativo da agência, na época era Loduca, né? Escrevia e tudo e eles só aprovavam. Não, eles interferiam. importante. Alguns mais, outros menos. Mas interferiam, porque era a história deles.
né? Exato. De uma... Nossa, maravilhoso você forma ou de trazer outra. esse bastidor aqui pra gente. Porque quem é da época sempre se questionou, assim, sabe? Como será que foi feito? Será que esse texto é dele? Né? Não, Muito legal, muito legal. é cocriado. Primeiro, né, a pessoa passa por uma entrevista, a gente conhece muito bem a pessoa, o que mexe, o que emociona, o que tá. Depois vai pro papel e depois a pessoa não foi muito diferente com a Sasha e com a Bela e com o Maestro nessa campanha também, né? Com a Sasha principalmente. Porque eu falei, Sasha, fala um pouco da tua história com a Mão de Par. E aí ela foi falando das peças que ela criava com propósito, que ela achava que a moda brasileira era estereotipada, tipo, muita cor, muito isso, muito aquilo. Ela falou, cara, mas o Brasil é um país enorme, que tem muitos todas as Brasis no estações, Brasil, né? tal. E aí a gente foi vendo beleza nessa fala dela. E aí os criativos foram Muito legal. foram fazendo craft disso e ela aprovou. E entregou o texto sem TP. Muito bom. Artista. Não é demérito, não, né? Não, de o jeito TP, nenhum, não mas- é. Mas eu conto, tipo, vários filmes que a gente fez, eram filmes em outras empresas e tal, com TP e tal, pra dar feature de produto, não sei o quê. Sim. Mas esses filmes, geralmente, que são as histórias das pessoas, não tem muita necessidade. É, melhor que seja... E aí fica mais natural. Perfeito. É. E Nextel, desculpa voltar nisso Tá. mais uma vez, mas nesses anos de Nextel, o que você produziu? Quais foram as experiências mais legais? O que você viveu de bom? O que você viveu de ruim? Conta tudo pra gente. Você sabe que eu não consigo pensar no que eu vivi de ruim? Que bom. Não consigo. Na Nextel. Eu acho que toda a história tem os teus momentos ali, né, de insegurança. Mas depois que passa, você fala, cara, eu cresci com isso. No ambiente corporativo é muito assim. Tipo, não é que o tempo inteiro você só vai trabalhar com gente que você gosta. Tem hora que não, mas Vida assim. adulta, né? É isso. Mas você tem que superar. Muda chefe, muda presidente. Então, assim, passei por tudo isso lá. Foram momentos difíceis. Eu sou muito amiga do meu primeiro chefe de lá até hoje, o Gus. E eu lembro que quando ele falou que ele ia sair, eu desabei a chorar, imagina. Tipo, eu desabei a chorar, assim, de novo, né? Sensível, emocional. Eu gostava muito de trabalhar com ele, me deu uma sensação de luto. Hoje em dia, eu não choro mais quando um líder me deixa. Mas eu amava já naquela época, era tão legal a nossa história e tal. Mas eu não vejo nada de dor nessa trajetória. Agora, eu fiz coisas legais ali o tempo inteiro, assim, que eu valorizo, né? Então, assim, consegui conhecer muita gente e a história de muita gente inspiradora. Então, a Fernanda Young é uma delas, por exemplo. Eu lembro que a Fernanda chegou um dia na Nextel com um turbante, assim, no cabelo. Tipo, ela era uma alegoria. E eu tinha uma reunião de 1 hora com ela. Que eu não consegui, porque ela falou 3. Só que, assim, você ficar 3 horas conversando com a Fernanda Young é muito interessante, né? Cara. E eu lembro que ela falou assim, eu tinha acabado de terminar um namoro, e ela assim, ai, Melisa, não sei o quê, te acho uma gracinha, eu era mais nova, né, e tal, e aí, como é que você tá? E eu falei, ai, tô bem. Não, tô te achando meio apagadinha. Eu falei, ai, terminei um namoro. Ela, que ótimo! Aí eu fiquei assim, gente, é ótimo terminar namoro. Gente, eu tô com o Alexandre, que era o marido dela, há 17 anos. Não, eu acho que tem que mudar, eu acho que tem que trocar, sabe? Que a gente vai evoluindo, que essa coisa de ficar 17 anos juntos. E aí, assim, né, maravilhosa, né? Então, às vezes, quando as pessoas, até hoje, se divorciam, eu falo, que ótimo, eu penso, que ótimo. Então, assim, né, tive a oportunidade de, indo mais pro audiovisual, de fazer muita produção com a O2, então me aproximar muito do Gabassi. Tive em sets com o Fernando também, Legal, então, legal. assim, vi o Fernando filmar. A Loduca era uma super agência, o Guga Ketzer era o VP de criação, um gênio também, difícil, assim, um cara, né, com muita paixão também, a gente batia muito a boca. A única vez que eu chorei foi uma reunião que eu tive com ele na agência e que
E depois ele me chamou e ele falou assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, eu só discuto com quem eu gosto, com quem eu acho. Então, assim, também Legal. foi bacana. Discussão pela ideia, É, pra pela ideia, achar a pela ideia paixão certa. pela ideia, e ele defendendo ali, eu, enfim, eu era nova também, eu era bem audaciosa, talvez. Aham. É. De cutucar os caras, né? Não tinha muito medo, sabe? Bom. Não tinha muito medo. Bom, então, além de todos esses filmes, né, dessa história do Bem-vindo ao Clube, dessas pessoas que eu conheci, algumas são minhas amigas até hoje, por causa da Nextel. Depois teve uma fase que a gente evoluiu, porque a Nextel... Aí eu vou te fazer uma conexão aqui de desafio de marca Vamos. e de campanha. E Legal. como a gente vai pra campanha. Então, a Nextel era rádio, né? Só que depois a gente entrou o WhatsApp, perdeu o valor do rádio. E a gente passou a ser uma operadora como todas as outras. Só que ninguém entendia, porque Nextel não é rádio. E aí a gente chegou numa big idea que era, vamos falar de rótulo, porque a gente está sendo rotulado. A gente evoluiu, mas continuamos rotulados como rádio. Vamos falar de rótulo? Vamos falar de rótulo. O que a gente vai falar? Vamos falar de pessoa rotulada? Legal, E aí fomos atrás de pessoas rotuladas. E eu nunca vou esquecer que eu fui conversar com o Júnior Lima, o irmão da Sandy. Perfeito. Porque ele era super rotulado. Tipo, o irmão que, entendeu? Que não aconteceu, ou que seguiu a irmã, ou que bababá. E eu entrei em contato e fui conversar com eles e tal. Com ele e com o empresário dele, que era o tio. Só que eles estavam na cabeça que Nextel era aquela história de superação. Aí eu falei assim, olha, não, é sobre rótulo. Ele já fez assim... E aí, quando eu comecei a contar, ele... Cara, tipo... Ele se emocionou demais. Ele falou... Meu Deus, essa campanha é o que eu preciso fazer. Porque naquela época não tinha rede social, assim, não era tão disseminado. Ele falou, porque eu me tornei o meu próprio inimigo. Porque as pessoas ficam me comparando, eu hoje, comigo criança, assim, tipo, cara... Olha, e aí, que interessante, cara. a gente fez um texto muito forte que ele gravou. Que era a criança prodígio que cresceu e se perdeu. Eterna sombra da irmã. Aquele que nunca saiu do armário. Aí ele falava, rótulos não vão me definir, quem me define sou eu, está nas minhas mãos. Nextel está nas suas mãos. Então, assim, né, e eu lembro do dia dele gravando, e é uma graça, um querido. E ele falava, cara, não tem problema a pessoa ser gay ou não, mas eu não sou. Só que eu era criança, eu dançava. Então, ficavam me perseguiram ele a vida inteira. Né? Desde criança, um puta artista. Super músico. Mas aquela coisa, a irmã dele era a voz, né? Então, enfim, né? E menina, e ele... Então, assim, E aí a gente fez coisas muito legais. A gente colocou out of homes, assim, né? Que são relógios, outdoors, rotulando os bairros, sabe assim? Então, tipo... Tem um bairro de São Paulo que é um bairro de gente muito rica e chama Vila Nova Conceição. Aí eu lembro dessa frase, assim... Vila Nova Conceição ou Vila Nova Ostentação? Aí rótulos não vão definir. Aí no Itaim o Itaim só tem coxinha. Rótulos não... A gente foi para cada região contando essa história dos rótulos. Foi muito, muito legal, assim. Tem até uma história aqui também, que foi do Natan, que é um menino que chegou até mim, né, através de um amigo. Olha, Mel, eu tenho um menino aqui que ele passou em Salzburg, na Áustria, em primeiro lugar. Ele é do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Ele tem 21 anos. Ele não tem dinheiro para ir até a Áustria e se manter por um ano. Vocês conseguem ajudar de alguma forma? Eu falei, bom, doação a gente não faz. Aí eu pensei. Falei, cara, vamos construir um roteiro, vamos fazer um filme da história desse menino, de rótulos, porque fazia todo sentido. Porque quando que você vai imaginar que um menino que nasceu no Morro da Mangueira, periférico, toca violino e passou em primeiro lugar em Salzburg. E aí a gente fez um vídeo super lindo. Eu amo esse vídeo do Natan. Aliás, o Natan hoje é o nome da música, sabe? Que legal. Põe aí, Gabi, vamos ver. Meu, que massa. Enquanto ele coloca aí... Já está nos links? Tá no link de YouTube. Rótulos, Fábio Leão... Não, esse é um presidiário. Olha as doideiras que a gente fazia.
coragem, né? Marca que tem coragem. É. Que link esses? Você tá me mandando mais algum aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ali, o primeiro, a Nextel Natan, tá vendo? A primeira aba. Ah, tá. É Boa, esse. vamos nessa. Nossa, peraí que veio muito alto. Essa coragem, essa ousadia da marca era uma característica desde sempre ou o momento pedia que fosse mais ousado mesmo? Não, o primeiro presidente da Nextel que de fato alavancou a marca, ele tinha esse DNA. Depois foram mudando o C-Level, né? E aí a gente tinha que defender muito isso. Então, nessa campanha dos rótulos, por exemplo, alguns vice-presidentes queriam a minha cabeça. É Mas mesmo? o meu chefe e o presidente da empresa deram um bain. E aí tem uma história linda com esse meu chefe também, que é quando a gente soltou o primeiro vídeo no ar, eu fiquei muito exposta, porque assim, nossa, que ideia é essa menina fazer essa conexão de rótulos, as pessoas não vão entender, vão pensar que a gente tá falando de histórias de pessoas que falharam, que tal. E aí, quando entrou o vídeo no YouTube, eu vi que uma pessoa comentava, gente, que campanha incrível. Aí eu fui descobrir depois que aquele arroba era do meu chefe. Ah! Tipo, então assim, gente, né? Assim, eu tenho pessoas. As PESE também. O cara tava lá, ó, na Tenho primeira... sorte de ter tido líderes incríveis. Ele tava na grade ali, Tava. né? Gritando Sem por contar você. que era ele, mas aí a gente descobriu que quem era aquela pessoa desconhecida que ficava comentando tudo aquilo, sabe? Posso contar tudo hoje, porque a Nextel não existe mais. Foi vendida pra Perfeito. Claro, então tá tudo certo. Conta essa história aí. Então, e aí a gente foi pro Morro da Mangueira, a gente fez com uma produtora menor, mil perdões, não lembro agora o nome da produtora. A gente colocou o Natan tocando e as pessoas assistindo. Ah, que legal. E aí a gente foi colocando os rótulos, né? Ah, pra ter futuro só virando jogador de futebol, morro é pra funk, música clássica é só pra elite. E aí a gente mostra ele tocando, e aí no final... Olha, cada Foda. expressão linda, né? Foda. E aí, no final, a Natan, 21 anos, nasceu no Morro da Mangueira, foi aprovada em primeiro lugar na melhor escola de música do mundo, onde vai estudar com o apoio da Nextel. O futuro não aceita rótulos. Toma. Que foda. Né? Ai, tenho muito orgulho. Parabéns. Obrigada, E parabéns a todo mundo que estava envolvido Claro. nessa época, né? A agência, todo o meu time. Tinha um time muito bom. Muito bom. Olha, eu amo esse olhar, né? Enfim. E é isso, foi uma produtora pequena, sabe? Então você vê a qualidade, né? Que a gente. No morro, externa. Porque assim, cara, externa você tem que ter um pouco de gut. Pô, Porque. no morro, teve alguma... A gente sempre ouve histórias, assim, né? De que tem que estar tudo combinado com quem comanda lá dentro. Às vezes tem que fazer algumas contrapartidas, assim. Como é que foi pra vocês? Não. Foi bem tranquilo. É? É. Acesso liberado. Foi tranquilo. Foi explicado o que era Nextel, quem era, por que era e tal. E Show. graças a Deus eu nunca tive que fazer nenhum acordo que não fosse legal, sabe? Legal. Graças a Deus, na minha carreira inteira. Tem mais um dessa mesma campanha, não tem? De rótulos? É. Então, a gente fez com o Bruno Galhaço um filme de rótulos de Dia dos Pais. É isso aí? Ele tinha acabado de adotar a Titi. Ah, é verdade. E aí Eu ele... lembro disso, cara. É muito emocionante esse filme. Ele fala dos rótulos, né, que estavam colocando nele e na Giovana de terem adotado uma criança da África. Então ele fala, pai tem que ter sangue do mesmo sangue. Aí ele fala, adotou porque tá na moda. Ah, ele fala as aspas dos... Do que as pessoas falam. Com tanta criança no Brasil, por que foi adotar uma na África? Aí ele fala,
Eu não lembro a frase final, que era pai. Quer ver? Eu olhando, eu vou lembrar. Porque ele fala, o que faz um pai é o amor, né? Então, e foi uma campanha para Dia dos Pais, super curta. Mas ele topou. A gente não tinha nem muita verba, mas a gente falou, cara, tem essa ideia. É Dia dos Pais. O Bruno Galhaço, ele e a Giovana estão sofrendo rótulo por terem adotado a Titi. Será que ele topa? E aí era tão visceral nele, assim. Ele mexeu no texto na hora. Ele é um grande ator, né? E eu lembro que ele falou, me deixa mexer nesse roteiro aqui e tal. E que ele fazia essa expressão da mão, assim, das coisas que ele ouvia, dele se segurar, porque o que define um pai é o amor, né? Então. Nossa, perfeito. E você vê a história deles com os filhos, né? Coisa mais linda. Então, assim, é lindo ver que, né? Nossa, isso. Quantos anos atrás? Nem lembro, acho que foi 2015. 10 anos atrás. Caramba. Sei lá, a Titi, não sei quantos anos ela tem hoje, mas. Tá enorme. Cara, que loucura, né? E olha só, o poder da ideia, né? É uma produção que pode ser feita com muito pouco dinheiro. Se você Sim. tiver muito pouco dinheiro, você consegue fazer. Sim, Porque é sobre a ideia, é sobre o texto, né? sim, É sobre a história do cara. sim, Eu adoro isso. sim. Ela ficou pouco tempo no ar, mas ela fez aquele barulho, sabe? Nossa, imagina. Porque uma campanha dessa, com essa verdade, né? Com essa ousadia, você coloca um pouco ali na TV aberta, basta. Porque o digital vem... Aqui já estava um pouco mais forte, né? É verdade. Viraliza isso daí. Aí saiu em jornal, saiu tudo. Aí entra a parte de PR também, a né? imprensa arregaça de espalhar isso, né? É. É muito legal. Como é que é isso, assim, quando você cria algo polêmico, vai repercutir, vai reverberar, um monte de gente vai falar, vão usar isso, né, de outras maneiras. Como é que vocês lidam com isso? Deixa rolar, deixa o pau comer, lenha na fogueira, como é que é o negócio? Não, a gente entende que tem limites, né? Pra onde vai a ousadia, e eu acho que os valores da marca têm que estar de acordo, né? Então, se esses são os valores da minha marca, se de fato é nisso que eu acredito, e aí você vai aumentando a ousadia. Tem marca mais conservadora. Eu não tô dizendo que toda marca precisa ser ousada. Talvez seja a receita do fracasso. É verdade. Uma marca de margarina ser ousada, não sei, Aham. tá? Dependendo do produto, do consumo, talvez seja. No nosso caso, no caso da Nextel, a gente era o underdog, então era a menor das operadoras, né? Que é um pouco o que eu sou hoje na Elo, né? É verdade. Então, um pouco o underdog. Então, você colocar um pouco de ousadia é bom porque se comenta sobre a sua marca, né? Perfeito. Mas tem que também estabelecer limites, né? A gente acompanha, hoje em dia, né, todo comentário na rede social. Assim, porque tá mais complicado, né? E assim, antes da gente gravar, a gente passa por vários grupos de diversidade. Olha só, Então, um grupo que de pessoas interessante. pretas e pardas. Assisto esse filme, tem alguma consideração? Grupo de LGBTQIA+. Grupos de, enfim, a gente vai passando de mulheres, grupos sem. A gente passa por pessoas para elas validarem e garantirem que elas não estão se sentindo feridas, por mais inocente que seja o filme. Aham. Porque a gente não sabe hoje em dia. Né? Então, eu não posso, como uma mulher branca Claro. de classe média alta, aprovar um filme com uma agência que, enfim, eu não sei quem que tá ali construindo junto comigo, achar que eu sei tudo. Enfim, não sei, né? Então, vamos antes passar Nossa, por uma muito rodada. legal, muito legal. E a gente já recebeu feedbacks incríveis. Nunca recebeu um feedback de tipo, não faça. Mas, muda isso aqui pra isso aqui. Isso aqui vai ficar nisso aqui, isso aqui. Que a gente fala, cara, faz todo o sentido. Só quem tá nesse lugar é que pode dizer, né? Caramba, muito legal. Muito legal. Eu não sabia disso. Não sabia que faziam testes com filme feito. A gente faz, Aham. né? A gente passa no roteiro antes, Legal, legal. depois... Porque senão fica muito caro, né? Você produzir e depois validar. Mas a gente passa. O meu time já é muito diverso, sabe? Tem muita diversidade. E eu peço para que incluam sempre mais pessoas, assim... Sempre, O máximo possível, né? o máximo possível. Mas, mesmo assim, ainda ali existe um corte, Aham. né? A gente tem que... Eu achei interessante
testar um roteiro, por exemplo, porque dessa forma você não precisa ficar pisando em ovos, né? Você pode criar, simplesmente, e colher impressões, né? Sim. Porque a gente discute muito isso, né? Pô, a gente já vai criar, já vai pro processo criativo pisando em ovos. Não é legal pro processo criativo, né? É. Então eu achei muito interessante isso. Porque você fica livre para criar, mas você estabelece um local seguro ali para testar as ideias, né? E Exatamente. ver se alguma tem algum problema. Muito legal. Fica mais seguro, né? É. Ainda assim, não dá pra garantir que alguém não vá se ferir. Claro, claro. Mas... E tem campanha que engaja mais, tem campanha que engaja menos. Tem quem goste da marca, tem quem não goste. Haters gonna hate, não tem jeito. Então, isso você tem que conviver, Aham. né? Então, às vezes tem decisões de campanha que a gente faz que eu faço esse alinhamento mesmo com, enfim, com os outros diretores, né? O meu chefe. Olha, aqui pode ser que tenha um pouco mais de... Mas a gente vai ter que conviver com isso. Aham. Tudo bem? Tudo bem. Tá todo mundo alinhado? Todo mundo, vambora. Aí, se a gente perceber que o negócio sai do... Interessante, Aí você, cara. porra, vamos tirar isso aqui e tal, entender. Mas nunca aconteceu. Eu ter que tirar, graças a Deus. Aham. Mas se tivesse que tirar, tiraria. Claro. Se tiver que pedir desculpa, peço desculpa. Exato, exato. Enfim, De novo, né? Os valores da companhia, os valores da marca. sim, Tem que prevalecer. Então, se tiver que pedir desculpa, vai pedir desculpa, né? sim. Publicamente no intervalo da novela, né? Sim, se a gente ferir, né? Eu acho que tem que ser. Eu acho que as marcas têm que respeitar Eu os acho mó legal, consumidores. assim. Ganha muitos pontos, ganha muito respeito quando faz isso, né? Sim. Sim. Não dá pra você cometer uma gafe que você vai... Daí você já vai direto pra um... Não dá pra você cometer uma gafe tão grande que você vai direto pra um cancelamento. Que depois fica realmente muito difícil de retroceder. Mas se há um deslize, se há alguma coisa, eu acho que, de fato, você tem que pedir desculpa. E aí, fazendo essa pré-aprovação com os grupos de minorias, minorias que nem são minorias, né? Pois é. Você fica mais restrito a passar por grandes gafes, né? Perfeito. Aí você tá mais ali limitado, de repente escapou alguma coisa aqui do nosso conhecimento, da nossa vivência, da nossa experiência e tal. Eu acho que é uma época muito interessante, né? A gente que tá com 41, tô com 38, a gente viveu tempos em que isso nem era cogitado, né? Inclusão não existia essa palavra no meio publicitário, diversidade é uma palavra que não existia, tudo seguia padrões estabelecidos, impostos, né? Eu acho muito legal a gente estar vivendo isso. E apesar de ainda ter muita coisa para mudar, né? A gente está só começando essa revolução, mas a gente já vê a coisa diferente nas agências, nos ambientes corporativos. Eu consigo perceber a diferença de, sei lá, de 15 anos para agora. Porque a mídia social deu voz às pessoas, né? Então, não, você não vai falar isso aqui que eu não aceito, né? Então, não tem como... Não, eu vou falar assim, porque é isso que eu acredito. Né? E hoje em dia não tem como você fazer uma campanha sem estar na rede social. Qualquer empresa hoje investe em rede social, né? Então, assim, talvez não invistam em outros meios, mas em rede social... O menor no salão de cabeleireiro tem lá a sua conta e, enfim, o teu Instagram, o teu WhatsApp, o teu... Enfim, tá todo mundo presente. Tem que estar, né? Tem que ser visto, né? Tá certo. É mais fácil de ser encontrado. Então, e é isso. Ali todo mundo tem voz, né? Antes, não. Passava na sua TV às 9 da noite com a família inteira na sala. E se você não gostasse, o problema é seu. Né? Cara, qual que é a principal diferença de criar uma estratégia para as mídias tradicionais naquela época, onde não tinha rede social, para agora? Porque, assim, a gente vê, sei lá, antes você tinha 2, 3 veículos de comunicação para rodar um filme, por exemplo, certo? Hoje você tem, cada CPF, cada indivíduo é um veículo em potencial, né? Qual é a diferença de trabalhar de uma forma ou de outra? A hipersegmentação. Assim, tem muitas diferenças, mas eu acho que a principal delas é a hipersegmentação. Então, antes, você não conseguia segmentar. Você segmentava ali no máximo
o horário, o canal, a mensagem, então, enfim, no máximo, né? Eu quero fazer uma coisa mais para as donas de casa, tô voltando naquela época. Aham. Faço mais um programa diário, não, quero falar mais de cerveja, vou fazer mais um noturno. Era o máximo. Hoje, se eu quiser conversar só com músicos, eu posso fazer uma peça só para músicos e eu posso colocar esse anúncio só para músicos. Então, eu não preciso gastar todo aquele dinheiro para eu atender um nicho, né? E por aí vai, né? Se eu quiser falar só com mulheres, ou se eu quiser falar só com mulheres de São Paulo, enfim, você consegue hipersegmentar, hiperregionalizar. Que legal, Então, cara. do ponto de vista financeiro, é muito mais possível hoje você fazer um bom marketing através do digital do que versus o que era antes o jornal, a televisão, a revista, a rádio, né? Eram mais ou menos esses meios que existiam. Então, e aí também, com a hipersegmentação, você também tem que saber com quem você está falando e falar direito e falar a língua dessa pessoa. Exato. Né? Perfeito, Então, perfeito. se eu estou falando com um diretor de filme, de cinema, enfim, eu tenho que saber o que eu falo para ele, quais são os termos que ele usa, o que é importante para ele. Senão também eu hipersegmento ali, mas, pelo amor de Deus, é uma tentativa de falar comigo absolutamente Errou, fracassada, né? E é muito sensível isso, né? Muito. Porque um deslize, você errou na comunicação e não engajou, né? Não conectou. Sim, sim. E muito mais criação também, né? Muito mais craft. Muito mais peça também, que agora, né? com a inteligência artificial também, Cara, vamos falar de IA, então. vamos. Ixi, dá Polêmica. até medo, né? Começar a falar de IA, né? Dá. Eu tenho uma visão um pouco polêmica a respeito disso. Todo mundo tem, Acho né? acho que, independente da sua opinião, ela sempre vai ser polêmica quando o assunto é IA, né? Mas qual é a sua visão, assim? Qual será o uso da IA dentro de estratégias de comunicação, de planos de comunicação? O que vai acontecer? Eu li um texto essa semana no LinkedIn que com aquela história que saiu do Zuckerberg, né? Que falando que não vão mais existir as agências, que a Meta vai criar tudo Ele e tal. meteu essa. E aí eu li um texto muito bom, que eu te mando esse texto, mas que eu esqueci o nome da pessoa que escreveu o texto. Mas aspas, tá? Porque não é minha frase. Que é: marca não é sobre dashboards. Marca não se constrói em dashboards. Marca se constrói com conexões. Eu acho que a IA vai, sim, desdobrar muita peça. Vai conseguir criar muito roteiro. Mas a criatividade, ou seja, de onde a ideia nasce e a conexão que você faz, é humana. Entendeu? Ela não é... o IA não vai cuspir. E a gente falou aqui antes sobre os sentimentos, né? Depois que você já criou essa conexão, já fez... Eu acho que daí você coloca lá e tudo se desdobra. Vai fazer o melhor design, vai conseguir chegar no melhor craft de texto. Isso já está dado. Essa é a grande verdade. Eu uso Claude, não sei qual que você usa. Eu já uso pra caramba. Uso pra design, uso pra, enfim, pra um monte de coisa, melhorar os meus textos, tal. Então, isso já está dado. Agora, oi, inteligência artificial, eu sou uma marca tal. Eu quero que você me fale uma ideia que gere muita emoção. Assim, pode te cuspir um cardápio, mas... como é que o IA vai encontrar o Miguelzinho Esse é e o vai ponto. lá e vai conversar com a família, vai entender que ali tem uma história e que os seus funcionários todos vão engajar? Né? Como é que a IA vai encontrar a história de um cara que adotou uma criança e tá sofrendo preconceito por isso? Né? Então, assim... E outra, descendo pro nível da entrega da audiovisual mesmo. Como é que você vai fazer um filme desse sem ser real? Sem abrir câmera e ir lá e ver o brilho no olho do cara e ouvir a voz dele? Fazer isso com IA? Não dá, né? E o que a gente se emociona com as conexões humanas. Ok, o Divertidamente, beleza, é um filme todo, né, feito com, enfim, nem sei quais são as tecnologias envolvidas ali, mas, enfim,
Mas a história conecta com o nosso emocional, Perfeito. né? Então, é isso. Não se eu amei essa frase. Marcas não se constroem em dashboards. Marcas se constroem com conexões. Não tem como. É muito legal ouvir isso vindo de uma liderança de marketing, porque o mercado tá uma loucura, né? Tem muita gente em negação, que é um lugar muito perigoso de estar, né? Tem muita gente com discursos assim de, cara, precisamos regulamentar e impedir que a IA roube nossos empregos, que é um lugar péssimo também, na minha opinião. Então, você ouve todo tipo de discurso, né? Mas eu não consigo fugir muito da realidade, que é as ferramentas já estão disponíveis, elas vão continuar disponíveis, muitas delas gratuitas, cada vez melhores, cada vez mais poderosas, cada vez mais usuários, abrindo horizontes para um monte de gente que não conseguiria produzir determinados tipos de peças, de materiais, passaram a conseguir produzir. Eu tava assistindo o jogo do Palmeiras esses dias e eu vi uma sequência de anúncios todos feitos com IA. E eu olho, eu entendo o porquê. É aquela peça que é a peça do desdobramento mesmo, é o volume. É aquela que tem que entrar todo dia diferente. Mas eu tenho certeza que a mesma marca que botou isso no ar também tem um filme Hero lá, que foi feito no craft mesmo, na mão. Human made. Eu tava discutindo isso com uma amiga minha, que a gente gosta de ficar pirando, né? Eu adoro, por exemplo, ir até onde vai, né? Então, tá bom, se tudo é inteligência artificial, se nada tem... Enfim, se acabaram os empregos. Então, assim, não tem médico, acabou tudo. O que fica? O que sobra, né? E a gente chegou nessa conclusão que o que sobra é o selo Made by Human. O que sobra é... Beleza, você consegue produzir os melhores sons, as melhores vozes, mas nada substitui um violãozinho, um João Gilberto. Essa experiência de estar lá. O teatro é substituível? Não. Se fosse, já teria sido, porque já tem o cinema. É verdade. Né? Há quantos anos, né? Há quanto tempo? Mas ainda existe a emoção de você ver um ator. Mas dá pra fazer uma novela inteira com IA? Dá. Vai engajar como engaja? Vai emocionar como emociona? Sabendo que aquilo... não é real. A gente vai descobrir, porque pode ser que sim. Muito possivelmente, em breve, a gente vai ver. E divertidamente é isso, né? É um desenho, não, né? Eu não sei o quanto vai ser estranho um começo com pessoas... Mas eu acho que o feito é o que eu acho também, né? Porque ninguém consegue ter certeza. E nem o Zuckerberg, né? Não, acho que nenhum ser humano tem capacidade para tentar antecipar qualquer... Vamos lembrar que o Zuckerberg estava apostando no metaverso, mudou o nome para Meta. Então, assim, não é o dono da verdade, né? Exatamente, não que o metaverso não vai existir em algum momento. Mas, assim, tá longe de ser o dono da verdade, né? Mas esses caras, eles fazem essa lavagem cerebral. Eles querem fazer com que os seus idólatras acreditem. E aí deixem de contratar as agências. Há quem siga. Sim, e eu consigo visualizar isso acontecendo de fato. Então, se você tem um pequeno negócio, por exemplo, se eu puder entrar lá na ferramenta do Meta e falar, Meta, me ajuda aí, faz uma campanha para mim, porque eu preciso preciso trazer mais clientes para minha padaria. Aquisição. Legal, campanha de aquisição. Legal, para esse nível, porque esse cara já não faz nada hoje. Ele não tem nada, ele não tem um filme, ele não tem uma peça, não tem nada, certo? Agora, eu não vejo a Coca-Cola, a Nike... a Elo Cartões, deixando de contar essas histórias reais. Porque quando tudo for artificial, vai chegar um momento que vai ter tanta coisa artificial que as marcas vão precisar se diferenciar e a única diferenciação vai ser o real. Né? É o que eu vejo. E como a publicidade e a propaganda está sempre em busca do diferente, do inovador... eu acho que esse vai acabar sendo o caminho inevitável. Assim. Tão inevitável quanto a inteligência artificial é a contra-tendência de você fazer mais real, né? Eu acho. Eu também acho. Eu também tô na mesma linha que você. O meu time da minha house, né? Ou seja, as pessoas que trabalham na agência da Elo, né? Que tem a UMAP, e tem a nossa agência interna. Eu chamei todos eles e falei, olha, gente, usem inteligência artificial. Eu gostaria que 90% das nossas entregas tivesse inteligência artificial envolvida. Legal. Mas
use como ferramenta para melhorar, para agilizar. Porque eu não os contratei só pelo técnico, eu contratei pela inspiração que eles têm. Entende? Eles conseguem. Aquilo cospe, mas eles vão melhorando. Eles, enfim. Não tem como. São pessoas muito inteligentes, muito sensíveis, muito boas, muito. Então, assim, e eles estão ficando experts em, tipo, dizer para a inteligência artificial como é agora, mas o bom gosto, isso aqui é realmente brasileiro, isso aqui é real, isso aqui. Tô falando que eu falo para eles fazerem, tô dizendo assim, imagens, Sim. não imagens de pessoas, tá? Nunca Sim. trabalhei com imagens de pessoas de IA. Mas eu digo, sabe, fundo, background, enfim. Vamos fazer uma montagem aqui. Usa porque cospe muito rápido, de fato, né? Mas você ganha Ganha agilidade. Ganha agilidade, exatamente. Mas, e o olhar que eles têm? E o bom gosto que eles... Bom gosto é muito relativo, vamos combinar? Você vai dizer para a inteligência artificial, qual dessas 3 tem mais bom gosto? Como é que ela vai pegar isso lá no universo e vai dizer, o bom gosto, a subjetividade... A A subjetividade. inteligência artificial não alcança. Né? Perfeito, cara. Então... A gente acabou de soltar agora uma campanha de Dia das Mães. Olha que história interessante. É para Mandique, né? Faculdade de Medicina. Uma mãe que faz faculdade de medicina junto com 2 filhos. Que legal. E aí, qual é a da campanha? A história deles é que nos cafés da manhã, a mãe chegava e contava a rotina da faculdade e tal, e os filhos ficavam, pô, mãe, de novo, medicina, tá? E eles, de tanto ouvirem a mãe falar, eles despertaram o desejo de fazer medicina e hoje estão os 3 lá fazendo medicina na mesma faculdade. Pô, puta história, né? E aí, o que a gente fez? A gente fez o café da manhã, de surpresa para eles, óbvio, numa locação e tal, mas para eles viverem aquele momento de novo, só que em retrospectiva contar como eram os cafés da manhã 4 anos atrás. E aí ficou lindo, e ela super se emocionou, eles se emocionaram, e o cliente se emocionou no set, todo mundo, sabe aquela choradeira? Sim. E aí você fala, pô, cara, não tem nada que substitua isso. Não existe, cara, não existe. Então eu acredito nessa contratendência, já antecipando aqui, né? Eu também. E aí, entrando, minha personalidade, né? Eu valorizo hoje muito mais as experiências analógicas. Uhum. O teatro sempre fez parte, né, da minha vida e tal, mas, assim, eu tô curtindo muito ir a shows, ir a saraus, sabe, que essa coisa intimista, assim, você vê ali o artista, enfim. Nossa, também. E, de novo, né, se fosse tudo para esse caminho, não existiria mais museu, concorda? Porque, assim, beleza, a Capela Sistina é maravilhosa, mas hoje dá para imprimir tudo. Mas você quer ver o que afinal Michelangelo fez, né? Eu fui pra Cidade do México e fui visitar os murais do Diego Rivera. Fiquei extremamente emocionada. Era 1920. São uns murais, era um comunista, falando ali da história do povo dele e tal. Você volta, não tem que falar, meu Deus, olha que... Emociona, sabe? Sim, você quer sentir o cheiro, você quer sentir a brisa que entra pela janela, é outra parada, né? Mas eu acho que as pessoas estão despertando pra isso, sabia? Não sei, pode ser uma impressão dentro da minha bolha, né? Pode ser. Mas eu acho que as pessoas estão se ligando que esse troço aqui faz mal, sabe? Viver olhando pra uma tela faz mal. Não sei. Mas eu tô com você nessa também. Eu ainda acho que olho no olho, conexões humanas. Você vê, é muito diferente a gente estar conversando por WhatsApp ou por telefone. Muito, e tá aqui. Muito. Quando eu tô aqui, eu consigo entender o Bruno. Assim, de forma superficial, mas consigo entender a energia, o jeito. Você também consegue. Quando a gente não tá próximo, você cria alguma coisa, né? Então, provavelmente, quem me vê no podcast vai criar uma imagem. Que você que tá aqui perto, que tá tomando café ali... Né? Enfim, é diferente, né? Então não adianta. Eu adorei essa semana, vou usar mais um pouco, tá? Modelos presenciais, híbridos ou full remote, né? E o melhor, e essa reportagem saiu no Valor, então aqui eu já sei dar a nota, foi ontem, que o modelo híbrido é o melhor aceito, é onde as pessoas estão mais felizes. Certo. Por quê? Primeiro, porque elas podem trabalhar da casa delas também e ter
a liberdade delas, né? Um pouco mais de liberdade, né? Enfim, que eu acho que faz todo sentido. Você vê, você tô aqui, trouxe meus 2 cachorros. Para mim é uma alegria trabalhar com os meus cachorros, sabe? Estar com eles ali. Imagina se eu tivesse que ir 5 vezes por semana no escritório, eu ia ver meus cachorros Putz. só à noite, né? É. Filhos e tal, enfim. As pessoas que têm filhos, enfim. É, mas o full remote também, as pessoas se sentem muito isoladas. Então, o que cita a matéria, e aí é uma neurocientista falando e uma psicóloga, é que as pessoas querem ter a liberdade, querem ter a vida delas, a individualidade delas, o espaço delas, mas elas não querem deixar de construir as relações, né? Então, por isso que esse é o modelo mais que está sendo melhor aceito. Muito Porque bom. o ser humano não gosta de ficar isolado, ele gosta de se conectar. Não adianta, tem reunião que precisa ser presencial. Sim. Aí vão me matar aqui. Não precisa. Tá bom. Ai, Não gente. são todas que precisam, mas Mas é tão muitas bom. precisam. Muitas. Conflitos, por exemplo. Sim. Alguns conflitos, não vou dizer, só se resolve presencialmente. Mas é muito mais simples de se resolver Muito presencialmente. mais, muito mais. Então, por mais que você possa fazer one-on-ones online, funcionam e tal, aí essa energia do presencial, você só capta, né? Então, e aí depende se o seu híbrido é uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu já acho 3 vezes por semana demais. Eu acho que 2 vezes por 2 semana é é o legal. ideal. 2 é legal. Cada um tem a sua tese aí, tem empresas, né, que testam uma semana no mês e as outras 3. Não importa. Tá. O que está lá dizendo o híbrido é o preferido, é onde as pessoas estão mais felizes. E aí eu, né, Eu acho que é um grande progresso, assim, nessa sociedade, Nossa! sabe? Porque acho que a nossa geração viu os pais fora de casa a vida inteira, né? E não hoje, podendo buscar na escola, não poder buscar na imagina. escola. Gente, hoje eu tenho um filho de 3 anos, né? O Samuca, maravilhoso, meu gotoso. E eu poder viver uma vida com ele, ao lado dele, por exemplo, hoje de manhã a gente ficou brincando, cara. A manhã inteira. Porque eu posso estar em casa. Uhum, Porque é aceito, sim. né, pelo mercado. Isso não tem preço, cara. Hoje eu não pude buscar ele na escola, porque eu tô aqui com você, Uhum. mas eu levei ele pra escola. Eu tô presente ali praticamente todos os dias. Ele vai ter um pai presente. Que participou da formação Participativo dele. totalmente. Ele vai ter um pai muito presente, justamente porque, pós-pandemia, liberamos, aceitamos, evoluímos, né, para esse modelo. Sim, e o meio ambiente. Pois é. Né? Quanto mais pessoas na rua, mais carro, mais ônibus, mais, enfim, né? Mais estresse, mais trânsito, mais... Então, assim, Não, e fala sério, ganho. não tem preço, né? Você começar um dia de trabalho de pijama, assim, ó, fazendo um chazinho, tomando um cafezinho, Ai, não, começando eu acho. num ritmo gostoso. Apesar de eu também gostar o acelero de quando a gente tem que estar na rua, né? Mas enfim. E em casa também é acelerado, né? Porque, não, as pessoas vão trabalhar menos. Peraí, não, antes as pessoas trabalhavam no escritório. Antes as pessoas trabalhavam no escritório das 9 às 6, fechavam o computador e acabou o trabalho. Exato. Agora, se eu abrir meu WhatsApp agora, tem mensagem agora. E não tô dizendo que é culpa das pessoas que me mandam mensagem. Eu já entendeu? Eu não quero deixar coisa pra segunda-feira. Eu trabalho. Também. Eu e o trabalho estamos aqui juntos, Always on. sabe? Always on, Então, assim, como assim não estamos produzindo? Porra, Né? acho que a gente nunca produziu tanto, na verdade, né? Eu me sinto mais produtiva em casa até Também. do que no escritório. Porque no escritório tem muito espaço, alguém pergunta, alguém blá blá blá. Às vezes a gente precisa de foco, né? Em casa eu produzo super bem. Mas quando eu vou pro escritório, eu tento fazer todas as minhas reuniões presenciais. Maravilhoso. Ficar o menos possível no computador. Aproveitar, né, esse espaço. Perfeito. Eu acho que é o equilíbrio perfeito. É. Vamos ver mais cases? O que tem aí que a gente não viu ainda? Tem Samap. Samap, pode ser? Ah, sim. Conta aí. Esse foi um case, a gente fez esse filme na nossa house, a gente produziu internamente, usando imagens, bancos de imagens e tudo mais, mas a ideia por trás é uma ideia
brilhante do meu ponto de vista, que é o seguinte. A Samap é uma empresa para microempreendedores, pequenos empreendedores. Então, o território da marca ali é falar sobre empreendedorismo, microempreendedorismo. Legal. Se você pensa no auge do orgulho de um nome, então vamos pegar as marcas de alto luxo. Vamos. Giorgio Armani. É o nome do estilista da marca. Tufi Dueck. Então, assim, eu sinto... Yves Saint Laurent, né? Então, assim, são o nome dos estilistas, dos criadores e tudo mais. É o auge, né, disso. Então, a gente traz essa ideia que, enfim, que ter o meu nome é meu orgulho. Que ter o nome estampado nos seus negócios é um orgulho. Perfeito. Mas muitas pessoas não podem, porque na época que a gente fez essa campanha, eu não sei como está isso hoje, as pessoas trans, para mudarem os seus nomes, né? O seu nome social para o seu nome que elas se identificam. Então, se eu sou João, quero chamar Camila. Ou se eu sou Camila, quero chamar João. Existia um custo por trás e uma burocracia por trás que muita gente que tornava inacessível. Interessante. Então, assim, cara, o teu nome é o que te identifica. Tem que ser o teu orgulho. Você vai ficar carregando um nome que você não se identifica? Pois é, um peso, né? Um negócio incômodo constante, né? Então, a gente fez essa campanha que contando um pouco da história das pessoas trans e dizendo que os clientes da Samap, que, enfim, em parceria com essa ONG que a gente fez, iria financiar e orientar a retificação dos nomes. Então, também é um manifesto social, né? Animal. E Foda, foda. a gente fez tudo com um banco de imagem. Cara, você sempre traz um viés social, né? Muito interessante. Já fiz coisas não sociais Claro, e não claro. reais, mas eu preferi aqui nesse papo trazer esses cases que talvez alguns marqueteiros nunca tiveram a oportunidade Aham. de realizar, né? De que Mas o que eu acho muito massa é que, pô, tem muita gente que não entende, né? Que quando uma marca se propõe a fazer isso, ela ajuda de verdade as pessoas, né? Tem muita gente que julga, que acha que é hipocrisia, sabe? Que tem algum interesse escuso, assim, envolvido. Uhum. E é muito legal você estar aqui pra defender isso, sabe? Que, cara, você pode fazer propaganda e ajudar as pessoas ao mesmo tempo, Exato. saca? Sim. Dá! E tem gente fazendo, Exato. né? Exato. E aí, aqui, assim, quando a gente fala de ousadia, né? A Samap era uma empresa que levantava mesmo a bandeira LGBTQIAPN+. Legal. Então, assim, falar sobre pessoas trans gera polêmica? Gera. A empresa comprava isso? Comprava. Então, se chegasse qualquer comentário homofóbico, a gente não é que a gente excluía ou ocultava, a gente combatia. Textão. Isso não sei o que lá, nós somos a favor, a gente tinha legal, essa cara. liberdade. Né? O fundador da Samap no Brasil é gay. Inclusive, é meu melhor amigo Ah, que hoje. massa. E é um cara que convicto dos valores dele. Sensacional, Então, Muito bom, não é muito toda bom. empresa que dá pra fazer isso. Tudo bem, Né? depende do público, depende do universo onde ela tá, né? Território. Sim. Se eu puder, eu sempre vou trabalhar em marcas Legal. a favor aí da diversidade, enfim. Falando nisso, vou puxar outro assunto, tá? Eu tava parando pra pensar depois que eu chamei você, e eu acho que todas as líderes de marketing das empresas que são meus clientes são mulheres. E aí eu falei, cara, a mulherada tá tomando conta, né? Dominaram tudo. É uma percepção minha? É um recorte errado? Ou realmente existe uma predominância de mulheres nessa posição? Existe no marketing e no RH. RH Então, tradicionalmente, assim, né? é. Mas o marketing, O me marketing- parece que é uma coisa de, sei lá, uns 10 anos pra cá. Menos até. Eu não sei dizer, eu não colhi esse dado, né? Mas, como eu já te falei, a minha primeira experiência, minha diretora já era mulher, né? Então, tive mais chefes homens, é verdade, do que mulheres. Mesmo em marketing. Mas, graças a Deus, tá mudando. A Elo
Inclusive, a nossa CFO é mulher, que é mais raro, né? É, mais raro ainda, é A verdade. diretora jurídica é mulher. Legal. Então, o nosso corpo diretivo, o board, digamos assim, é predominantemente feminino. Massa, massa. Porque eu lembro de algumas empresas fazerem movimentos assim do tipo, até 2025 queremos ter 50% de líderes mulheres. Isso, tô falando de coisa de, sei lá, 7 anos atrás. Uhum. E algumas chegaram lá, né? Sim. E muito antes até. Muito Sim. interessante. Quando eu olho, por exemplo, pro CMO Summit, é um evento que a gente vai estar lá produzindo conteúdo. Você vai estar lá? Vou. Legal, a Eu gente se vou encontra lá. participar de 2 painéis. Ai, que massa! Aham. Muito No massa. dia 26. Tem 25 e 26, né? A gente Os vai estar lá meus os 2 dois são no dias. dia 26. Legal, a gente se encontra lá. Legal, legal. É, tem muita mulher, cara, nas principais marcas, as empresas. Eu fiquei mó feliz, assim. Graças Caramba, a velho. Deus. É, graças a Deus. É, Tem que ter mulher Isso- em tudo. claro, mas existe alguma. Você passou por alguma dificuldade, assim, nessa trajetória? Alguma barreira que você teve que superar, assim, por ser mulher nesse ambiente? Olha, passei. Mas não por ser marketing, mas por Sim. ser executiva. 20 e tantos anos atrás, tinha machismo. Então, era comum, às vezes, eu sair de uma reunião e a pessoa depois me mandar uma mensagem, tipo, É, pelo amor de Deus, né? Uma reunião. Passei por situações constrangedoras, não diria que. Pode ser. Não sei caracterizar o que se seria assédio ou não seria assédio, porque depende do que a pessoa sente, né? claro, claro. Naquela época não tinha muito espaço pra gente ficar. Você tinha que falar, puta, que saco e segue a Que vida, babaca, entendeu? né? E ou É, ignora e segue a vida. Né? mas eu acho que eu fui ficando mais firme, mais dura, quase que mais masculinizada por Aham. isso. Que é um sabe? problema, né? Assim, é um efeito colateral, né? Perfeito, porque você quer ser blindado. Tipo, Claro. não, o nosso papo aqui é profissional, não tem mais nada envolvido com isso. Óbvio, hoje na posição que eu tô, não sofri mais isso. Mas quando eu era mais nova, assim, e aí quando você é nova e também tá num cargo de liderança, e as pessoas também não. Tipo, por que essa menina tá falando isso daí, entendeu? E você tem que falar assim, não, eu tô falando isso aqui porque eu sei, porque eu tenho esse lugar. Eu acho que homens passam menos por Muito isso menos, é. do que mulheres, né? Mas tá melhorando muito, assim. Eu acho que essa sua geração de líderes de marketing mulheres vai criar um ambiente totalmente diferente para novas mulheres trabalharem, né? Provavelmente as Sim. suas lideradas não vão ter esse mesmo problema de ter que se masculinizar, de ter que ser duras, né? Elas vão ter um ambiente seguro para Sim, aflorar, né? sim, sim. Muito massa. Sim, tá melhorando muito. Pelo menos nas empresas que eu passei, né? A gente não tá Na minha generalizando empresa aqui, né? anterior, machismo, tinha algumas. A cultura era muito forte e tinham algumas coisas que, tipo, se você quebrou a cultura, você é mandado embora imediatamente. Eu mandei 2 pessoas embora por machismo. Não comigo, foram machistas com outras pessoas. A gente formava um comitê, passava aquele caso para várias pessoas entenderem se era ou não era machismo. Então, eu já mandei embora 2 pessoas que não eram do meu time, mas porque era uma empresa startup, enfim, Sim, você sim. faz bem que tudo. Eu demiti 2 pessoas para, olha, você cometeu machismo. Às vezes a pessoa nem estava entendendo o que era, mas Mas era um valor, a gente explicou. As pessoas eram letradas, passavam por treinamento e tal. Então, assim, se você não entendeu, desculpa, mas você cometeu machismo e aí aqui a gente não aceita, você foi mandado embora. Você vai ser mandado embora. Perfeito. E aí faz parte, é um Faz processo, parte. né? De educar também todo mundo a respeito disso, né? Não dá pra você exigir sem educar, Exato. né? Porque as pessoas vêm de criações diferentes. Uhum. Existe a objetividade e a subjetividade, né? É. Então tem que estar preto no branco, que é o que não é. Embora às vezes as situações pareçam muito. Alguns casos a linha é muito tênue, né? Mas tem que ser assim, porque senão não vai mudar, né? Legal, legal. Ó, vamos
para as últimas perguntas aqui, para poder te liberar, para você ir para Sorocaba, Visitar descansar. minha mãe, que é ver se é Dia das Mães. Verdade. Vamos falar com a galera do audiovisual, tá? A gente Tá. tem um público aqui que é bastante predominante de filmmakers, produtoras pequenas, produtoras do interior. E a grande dor dessa galera é como é que eu faço para chegar e atender uma marca grande, para abrir uma porta numa agência importante em São Paulo, por exemplo, ou nos grandes centros. Dá o caminho aqui, por favor. O que uma produtora iniciante tem que ter para conseguir um lugar para trabalhar com uma marca legal como a Elo Cartões? Eu sou adepta mesmo um pouco do vai atrás, seja cara de pau. Por exemplo, eu só fiz esse filme com a Sasha, parceria com a Mondepar, porque eu mandei um WhatsApp pra ela, falando, Aham. oi, eu sou a Mel da Elo, eu quero falar com você, por isso... Eu fui cara de pau, ela poderia falar assim, oi, né? Não vou nem te responder. Ela me respondeu. A maioria das vezes que eu escrevi, obtive sucesso. Muitas vezes não. Mas eu acho que o mínimo você tem que ter, né? Você tem que ter algum histórico, né? Então, se você tá começando do zero, você tem que pegar clientes menores, fazer cases menores. Você precisa de algum portfólio, né? Uma vez que você tem ali alguns cases, vai atrás dos clientes que você percebe que você consegue atender no seu tamanho. Porque eu acho que dar o passo maior que a perna pode Boa. ser péssimo. Então, assim, não, eu quero crescer. Vou lá, me vendo mais do que eu consigo entregar e depois a entrega, aí Não chega, aí né? já era. Então, assim, É. vai, mas vai com... Ah, não tô dizendo que não é pra usar ou não é pra alguma hora, mas sinta-se preparado, de fato, pra daí entrar, né? LinkedIn... O que não faça. Eu falei do WhatsApp pra Sasha, mas assim, eu acho ruim quando você nunca nem teve interação com uma pessoa, nunca ninguém te apresentou e você já manda um WhatsApp pra ela. Fato. É legal alguém introduzir. Vai pro LinkedIn, e-mail, manda, mostra o case, enfim. Pergunta quem conhece. Indicação sempre é mais fácil. Alguém indica, eu já conheço e tal. Mas, assim, se a gente não lutar por nós mesmos, quem que vai, né? É. Então, assim, tem que lutar. O mercado, de fato, tem muito produtor. Então, assim, entenda qual que é o teu diferencial. Onde você acredita que você agrega mais. No que você é Perfeito. bom. Não vem com esse discurso, sou bom em tudo, faço tudo. Não, Legal. foca no que é aquilo que você acha que você é excelente. Onde está a sua excelência? Coloca isso como seu diferencial, seu valor, sabe? E arregaça a manga e vai atrás, Muito sabe? bom, muito bom. Porque quem tem talento, é apaixonado pelo que faz e tem garra, eu acho que tem um sol que nasce para todo mundo, né? Eu prefiro pensar na abundância, que todo mundo tem espaço, desde que, né, persistência. Eu também acho, e acho que assim, apesar de todos os contratempos e o contexto que é desafiador para todo mundo, o nosso mercado nunca teve tão aquecido assim. Nunca se produziu tanto vídeo, nunca Sim. teve tanta gente fazendo vídeo. Sim, Lembro que quando eu comecei, eu era o único cara do meu círculo social e de todos os círculos sociais ao meu redor que trabalhava com vídeo. Hoje em dia, todo mundo trabalha com vídeo, né? Você tem um celular, você tem sim, você é um microempresário, um MEI, você trabalha com celular. sim. Então, eu acredito nisso também, acredito na abundância, para hoje e para o futuro. Eu também. Legal. E nunca ter medo de... E nunca parar, né? Então, assim, Uhum. sempre evoluir. Sempre aprender mais. Sempre, sabe? Essa constância, assim, de buscar evoluir sempre. Eu percebo nas empresas que resistência é a pior coisa que tem. Então, entrou alguma coisa nova, resiste, não quer... Abraça. Abraça. O mundo tá... Cara. Né? Abraça o eu concordo. desafio e entenda o que você precisa evoluir, o que você precisa aprender. Não existe zona de conforto. Muito bom, muito bom. Pegaram a visão aí? Ó, depois a gente tá trabalhando no novo posicionamento da minha produtora. E o posicionamento é justamente pra gente abrir portas em São Paulo, grandes marcas, grandes agências. Então eu vou pegar 5 minutos seu aqui pra você dar uma olhada. Lógico. Pra gente ver se a gente tá no caminho certo, tá Com bom? o maior prazer. Massa. Com o maior prazer. Vamos fechar então pra falar do Prêmio Best. Uhum. Galera, Prêmio Best, todo mundo sabe o que é, todo mundo conhece. A Mel tá concorrendo como
líder de marketing, é isso? Isso, liderança em marketing. Como é que acontece isso? Como é que você chega a ser listada nessa lista de melhores? Você sabe que eu não sei? Você não sabe? Não, eu não Tem sei. alguém Eu acho que passa um por comitê? por uma indicação, eu não sei pra quem eles enviam, enfim, Que legal. Ó, dá um vai coraçãozinho aí. votar não? Bom, você tem o nosso apoio. Obrigada, Bruno. Valeu. Obrigada. É isso, obrigado por prazer. tudo, foi muito legal, adorei. Vamos de jabá? Não posso deixar de fazer nosso jabá aqui, Faça. porque a gente tem o apoio da MCI, que é a maior loja de equipamentos audiovisuais do Brasil, importadora, Olha que legal. são nossos parceiros, sem eles a gente não conseguiria fazer isso aqui. MCI. MCI. E a Holy Land, que é de equipamentos. Não sei se você conhece, mas a Holy Land é uma empresa chinesa que entrou no audiovisual faz pouquíssimo tempo e revolucionou tudo. Olha. Eles têm as soluções mais inteligentes, assim, para captação de som direto, monitoração. Impressionante, os caras. Olha. Ter visto o lapelinha. Ah, sim, aquele lapelinha redondinho, assim, ó. Que todo São mundo deles? usa. É, maravilhoso. E apoiam a gente também. Que bom, é isso aí. É tem isso que aí. Apoiar. E, cara, a nossa comunidade, né, que é maravilhosa e tá sempre junto. Não deixem de se inscrever no canal, segue a gente no Instagram, no YouTube ainda. Ativa o sininho, deixa um comentário, né, no nosso episódio aqui, dá uma moral pra Mel. Sim. Não, Certo? se quiser dar feedback negativo Pode também, falar tô também, a super gente aberto, gosta. pode falar. Não gostei que ela falou do mal do Zuckerberg. Tudo bem, gente, assim... Enfim, mas deixem lá os seus comentários. Estou aberta para... A gente sempre tem que estar que aberta a tá. feedback construtivo, né? Perfeito. Pra poder evoluir e tudo mais. É isso, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Gabi. Valeu, galera. Até a Valeu, próxima. Gabi.